Sejam bem-vindos ao programa Cases e Negócios. Eu sou Mili Fracaro, estou muito feliz em estar aqui apresentando esse programa para vocês. Então, vamos começar? Olha só, gente, segundo um estudo da Harvard Business Review, um dos maiores motivos pelos quais empresas deixam de crescer não é a falta de oportunidade, viu? É a falta de estrutura. Muitos empresários acreditam que crescer significa vender mais. Mas crescer sem organização pode transformar o sucesso de hoje num problema de amanhã. Por isso, antes de pensar em expansão, existe uma pergunta fundamental. A sua empresa está realmente preparada para crescer? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos entender quais são os 3 pilares que sustentam o crescimento sólido, seguro e sustentável para qualquer negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. E para essa conversa, reunimos 3 especialistas com experiências complementares. Hoje recebo Felipe Moraes, especialista em branding e posicionamento estratégico, que ajuda as empresas a construírem marcas preparadas para crescer de forma consistente. Muito obrigada, Felipe Moraes, por você ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, e nos fornecer essa entrevista maravilhosa. Também está conosco a doutora Sara Arandas, advogada empresarial, que atua estruturando negócios para que cresçam com segurança jurídica e menos riscos. Obrigada, doutora Sara. Prazer é todo meu estar aqui com você, Mili. Então tá bom. Gente, o Alisson Ribeiro também é um dos nossos convidados, mas ele teve um contratempo. Mas no próximo programa ele estará aqui com a gente, viu? Bom, por que empresas crescem, mas somente empresas estruturadas permanecem? E lembre-se, quem organiza os alicerces hoje constrói resultados que resistem ao tempo. Então, as melhores estratégias nascem das melhores conversas. Cases e Negócios começa agora. Viemos ao mundo para deixar nossa marca no tempo. Podemos inspirar pessoas, narrando jornadas de talentos. Conheça os visionários, mentes ousadas, soluções criativas onde histórias são contadas. Queremos ouvir suas conquistas, dar voz ao seu legado. De forma leve e autêntica, você será entrevistado. Inspirar evolução, expandir a visão no programa Cases e Negócios. Empresários ousados, seus feitos são mostrados, estratégias brilhantes e momentos importantes no programa Cases e Negócios. Cases e Negócios. Cases e Negócios. Cases e Negócios. No programa Cases e Negócios. Toda empresa sonha em crescer, mas poucas fazem uma pergunta fundamental. A estrutura da minha empresa suporta o crescimento que eu desejo? Na maioria das vezes, o problema não está na falta de clientes, viu? De mercado ou de oportunidades. Está naquilo que ninguém vê, na marca, na gestão, na proteção jurídica e principalmente na capacidade emocional de quem lidera. Hoje nós vamos descobrir quais são os fundamentos invisíveis que sustentam empresas que crescem com consistência, enquanto tantas outras se perdem justamente no momento em que começam a prosperar. Bem-vindos ao Mapa do Poder.
Bom, gente, Felipe Moraes, muito obrigado por você ter vindo aqui. Vamos trocar ideias, experiências. Sim. Eu sei que você conhece muito bem esse assunto. Bom, você construiu sua carreira ajudando empresas a desenvolver posicionamentos, branding e estratégias de mercado. Exatamente. Bom, muitos empresários acreditam que crescimento começa quando aumentam as vendas. Na sua experiência, em que momento uma empresa demonstra que você está realmente pronta para crescer? E quais são esses sinais que mostram que ela ainda está apenas aumentando o faturamento sem construir uma marca sólida? Na verdade, primeiro, né, boa noite aí para todo mundo, obrigado aí pela Sara, pela Mili, pelo convite. Na verdade, assim, como é que a gente começa a ver que uma marca não está se preocupando, uma empresa não está se preocupando com a marca? Sim. É quando você vai ter uma conversa com o cliente e ele só fala de performance. Eu sempre cito um exemplo. Se você vai jantar, você vai numa lanchonete da esquina ou você vai no McDonald's? Isso é marca. Então, toda empresa tem que começar. Aí o que eu ouço? Ah, mas eu sou uma empresa pequena, eu não posso investir em marca. Aí eu falo assim, as maiores empresas do mundo começaram pequenas, né? O Google começou numa garagem. Na verdade, a garagem foi a Apple. O Google começou num quarto de faculdade. Então, quando você começa a investir em marca, você começa a entender que as pessoas começam a comprar de você não só porque você tem um preço melhor, mas porque você tem uma percepção de que a sua empresa é melhor. Entendi. E aí você começa a ter a fidelidade, que é o que toda marca precisa. Então, o pequeno médio empresário que não tem uma verba da Unilever de bilhões para investir na Globo, no UOL e nos veículos, ele precisa entender que ele tem que ter uma gestão de marca, que são todos os pontos de contato que ele tem. Então é o post no Instagram, é o creator que ele fala, é o panfleto que ele vai distribuir na porta de um cinema que seja. Ele tem que entender que ele precisa ter isso. E o posicionamento de marca, ele é o hub, ou seja, tudo eu vou começar no posicionamento. Então assim, qual é o post que eu vou fazer? Qual é o meu posicionamento de marca? Por que eu sou diferente? Qual que é a minha essência? E tudo isso a gente consegue agrupar no que a gente chama de posicionamento de marca. Perfeito, nossa, maravilhoso. Bom, doutora Sara, você atua justamente estruturando empresas por meio de advocacia consultiva e preventiva, né? Defendendo o jurídico, que deve ser o coração do negócio. Na prática, qual que é o erro mais caro que os empresários cometem quando deixam a organização jurídica para depois do crescimento? Primeiro, boa noite a todos os telespectadores, ao que está aqui ao meu lado, a você que está aqui à minha frente. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje, né? E poder contribuir de alguma maneira. Você perguntou um assunto que é afeto a todos, o bolso, Sim. a questão financeira, né? E com relação a isso, nós costumamos dizer que o maior erro é quando o empresário ou a pessoa que vai colocar no mercado o seu negócio, ele não estrutura a sua empresa, ele não estrutura juridicamente a sua empresa. Ele acredita que o jurídico serve apenas para resolver problemas, não de forma, como você bem pontuou no introito da sua parte aí, da sua Sim. fala, que devemos pensar em prevenção e não em apagar incêndios. Entendi. Então, talvez essa seja a maior observância minha na prática, né, como eu estou aqui hoje para falar um pouco também da minha experiência, né, enquanto Sim. atuando junto ali com os empresários, com o pessoal do marketing. Muitas vezes avançamos, as empresas ou os negócios, eles são avançados na área estratégica do marketing, das vendas, mas esquece de fortalecer a parte dos contratos e, por vezes, fazem contratos frágeis que, Sim. por vezes, geram alguns problemas, ou a maioria dos problemas são gerados por essa inexperiência ou essa Entendi. falta preventiva. Então, acredito que essa seja o maior erro que eu observo. Entendi. E por que corrigir esse erro depois costuma custar muito mais caro do que preveni-lo, doutora? Então, conflito entre sócios, se a parte societária não estiver bem estruturada, gera um ônus para o empreendedor. Conflitos entre os colaboradores e o gestor.
toda essa questão dos contratos, societária e da governança precisa estar muito clara. Em sendo assim, nós podemos observar que a estrutura correta desde o início prevê e assim acaba sendo muito mais barato do que pagar depois para pagar, como eu falei, incêndio, né? Com certeza, com certeza. Agora, Felipe, ouvindo essa visão jurídica da doutora Sara e a perspectiva comportamental que o nosso entrevistado iria falar hoje, que é o Alisson, que não pôde vir, fica evidente que crescer envolve muito mais do que um marketing, né? Sim, com certeza. Até porque eu tenho uma teoria que é a seguinte: se você tem um grande pensador do marketing, consultor, que é o Simon Sinek, que ele fala assim: as empresas são feitas por pessoas. Elas vendem pessoas. Se você não conhecer pessoas, você não conhece de negócio. Então, o primeiro passo que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte: quem é seu consumidor? Entendi. O que a gente ouve? Meu consumidor são mulheres 35+. Você definir o seu consumidor por sexo, idade, classe social, há mais ou menos uns 20 anos a gente não faz mais isso. Verdade? Porque hoje é comportamental. Olha, eu tô lendo um estudo sobre a nova mulher da geração X, que é a mulher que hoje tem de 45 a 60 anos. Sim. A mulher hoje que tem de 45 a 60 anos, ela não é a mesma mulher de 10 anos atrás. Sim. A mulher que há 10 anos atrás tinha 45, 60, era totalmente diferente. Então hoje é uma mulher, ela é muito mais empoderada, ela muito mais decide o que ela quer. Então, só pegando esse pequeno recorte, a gente já começa a entender que o público não é mais assim. E as ferramentas que a gente tem também mudou. O acesso à informação mudou. Há 10 anos atrás, a gente descobria produtos pelo Google. Hoje, 60% das pessoas descobrem produtos pela rede social. Mais do que o Google. E daqui 5 anos, a gente vai estar falando que as pessoas vão descobrir produtos por inteligência artificial. Que ainda não está num patamar do que uma rede social, do que o Google está. Mas a gente já está consultando isso, Sim, né? sim. Não, a gente descobre produto pela rede social, pelo IA, pelo ChatGPT, por exemplo. Mas ele não está num patamar de descoberta como o Instagram e o Google tá, porque eles estão mais consolidados. Sim. Né? Sim. Então, assim, a gente tem muito disso. Então, se eu não entendo direito quem é meu consumidor, eu vou começar a falar coisa errada para esse consumidor. Entendi. Então, assim, o pequeno... Às vezes eu dou aula e tal, e às vezes vem aluno e fala assim, pô, mas eu tenho uma empresa pequena, eu trabalho numa empresa pequena. Eu falo, cara, faz o seguinte, sabe o que eu faço? Eu tô fazendo um posicionamento de uma marca global, marca grande. Eu faço a mesma metodologia se eu fizesse o posicionamento da marca da padaria que eu comia aqui na esquina. Entendi. Eu passo a mão no telefone e eu ligo para as pessoas. Eu entro no Google Formulários, crio um formulário, pego na base do cliente e disparo. Sabe quanto custa isso? Nada. E eu consigo entender o comportamento do consumidor sem nada. A gente cuidava de uma loja, numa agência que eu era diretor, a gente cuidava de uma rede de lojas feminina. Só que a gente fez? A gente simplesmente pegou, fez um questionário de papel, imprimiu, chegou para a vendedora e falou assim, você pode fazer essa pesquisa aqui com as pessoas? Acabou. Quanto custou isso? R$10 de folha? Nada, né? Então nada. A gente vê muito isso, assim, o pequeno médio empresário, ele tem uma visão de que branding não é para mim, pesquisa não é para mim, não, eu vou contratar uma pessoa aqui, a pessoa me cobrou R$300 para fazer minha rede social. Tem uma regra que eu sempre falo, existe aquela regra que a gente fala, às vezes o barato sai caro. Sim. No marketing digital, isso é regra, isso é lei. Acontece. O barato sai caro. Acontece. Sai. Eu sei. Eu tive uma... isso, eu já sei disso. Não, eu tive uma cliente que eu indiquei uma pessoa para trabalhar para ela. Ela pagava R$800 por pessoa. Aí eu indiquei a menina que falou assim, vou cobrar 2.000, conversei e tal. O resultado que ela teve, é uma arquiteta. Em um mês ela fechou um projeto. Esse projeto que ela fechou, ela já pagou a minha amiga uns 5 anos. Perfeito. A outra com R$800, não fechou nada. Pois é. E era uma rede social totalmente desconexa, você não via. Você via que ali, literalmente, a menina pegava... Imaturo, né? Imaturo. Literalmente a menina pegava o ChatGPT, isso é outra coisa que a empresa pequena gosta. Não, agora com o ChatGPT eu não preciso. Exatamente. Cara, saiu esse ano, né, teve a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, isso é uma pesquisa que é para todo mundo ficar esperto, que é o seguinte, 75% das pessoas não confiam em mensagens de inteligência artificial. Então, se eu vejo um post que é feito em inteligência artificial, a cada 100 pessoas que vão ver aquilo, 75 não vão acreditar. O que vai acontecer? Você vai perder
venda porque a pessoa não confiou na campanha que você fez. Mas Simples assim. Mas nessa sua visão, que você está falando, quando a marca e a estrutura jurídica e a maturidade do empresário Sim. trabalham em sintonia, qual que é a vantagem competitiva para ser praticamente impossível para a concorrência copiar? Não, impossível nunca é, porque Sim. assim, o que eu sempre falo? Tem uma frase que eu falo o seguinte: produto é commodity, marca não. Sim. Tá? Eu tô com uma caneta aqui. Essa caneta aqui ela é igualzinha a qualquer outra caneta, só que ela tem uma marca. Eu tenho a facilidade na minha empresa porque meu pai é meu sócio em várias empresas que eu tenho e é advogado. Uhum. Então, assim, nada eu começo sem meu pai olhar. A gente tá lançando agora uma Health Tech que a gente demorou 3 meses para estruturar o contrato com todo mundo e começar. O diretor da empresa de tecnologia, ele nem é meu amigo, ele é meu irmão. Um cara que eu confio de olho fechado. Nem com ele você deixou a de gente fazer deixou os de fazer passos. contrato. Exatamente. Por quê? Porque você pode lançar um produto, por exemplo, a gente lançou essa Health Tech, criamos o nome lá, porque meu sócio de Londres é criativo, criou o logo, criou o nome, criou tudo lindo, maravilhoso. A hora que a gente pegou isso aqui e num grupo de WhatsApp meu pai viu sem querer, sabe aquele negócio que ele viu? Sim. Meu pai falou, pera só um pouquinho. Ligou para uma empresa de marca de patente, ligou pra gente e falou assim, ó, seguinte, pode esquecer. Tudo. Essa empresa já existe, exatamente do jeito que vocês querem fazer. Pode mudar o nome. Aí vai o Felipe pensar num outro nome, até que a gente chega num nome legal. Então você tem isso. Muitas vezes a empresa fala assim, não, eu vou criar um site, a minha empresa chama Cases, eu vou criar um site, vai lá, cria. Já tem registrado na NPI uma empresa chamada Cases. E aí você acaba perdendo. Sim. Então, assim, lá na FM Consultoria, que é a empresa que eu tenho, até porque meu pai tá comigo, nada a gente começa sem contrato. Porque assim, e outra coisa. Porque perde tempo depois. E às vezes bom fazer esse pente fino antes, Exato. Né? Para que você não perca A gente tempo. já tomou, com contrato assinado, Sim. A gente já tomou balão, né, que fala, né? A gente já tomou prejuízo de empresa que fala, não vou pagar porque você não entregou. Aí você mostra no contrato e fala assim, cara, você me contratou para isso, eu entreguei mais do que isso. Ah, não era bem por aí. Tá? E mesmo assim, você perde. Tem problemas. Isso falando na parte de marketing. Agora, é lógico que tem, né? Vou usar um termo aqui que a gente brinca muito, que toda empresa tem que ter o departamento do vai dar merda. Porque acontece. A gente vê um monte de história de campanha. Né? Você vê assim, vou contar uma que é ridícula, mas aconteceu. Teve o caso de Brumadinho, que foi uma baita numa tragédia. Chega uma empresa de joias e lança uma coleção Brumadinho. Com as mulheres cheias de mostrando a joia com... Só jogar na internet. Nossa, as pessoas de lama com joia vendendo. Se eu passo isso pra você como advogado, o que você ia falar? Nossa, absurdo. Educadamente você ia me responder. Se é comigo, eu ia mandar... Exato. Eu já não sou tão educado. Doutora Sara, muitos empresários enxergam contratos, processos internos e governanças apenas como burocracia, né? Mas, na sua experiência, como essa visão acaba limitando o crescimento da empresa e afastando os investidores, parceiros e grandes clientes? Eu costumo dizer que quando o empresário enxerga contratos apenas como papel, ele está olhando apenas para o passado. Atualmente, os grandes negócios enxergam contratos como ferramentas estratégicas, não como ferramentas jurídicas. Veio até, por ato falho, essa palavra logo em seguida, mas não. Sim. É como ferramentas estratégicas. Então, uma empresa organizada, ela transmite confiança. Bancos, por exemplo, analisam organização, investidores analisam governança, grandes clientes analisam segurança. Perfeito. Então, quando a gente faz essa parceria relevante, né, do negociador, ou do investidor, ou do CEO, ou do empresário comumente, seja ele pequeno, médio ou grande, com o jurídico, nós estamos gerando algo que todos nós gostamos, que se chama previsibilidade. Entendi.
essa é a maior ferramenta que eu creio que todos que se enveredam no mercado, seja ele para um produto, seja ele para exercer a profissão dele, né, com vendas, ele espera que pelo menos haja uma previsibilidade, ainda que essa previsibilidade não seja absoluta. E o jurídico estruturado, ele contempla essa possibilidade. Então, a previsibilidade é exatamente o que o mercado procura. Nossa, perfeito. Agora, Felipe, você costuma dizer que estuda profundamente cada negócio antes de indicar Sim, qualquer estratégia. Sim. Mas agora, na sua avaliação, qual a diferença entre uma empresa que apenas acompanha tendências e uma outra que constrói um posicionamento capaz de permanecer relevante em muitos e muitos anos? Acho que assim, se a gente for parar para estudar um pouco de marcas, a gente vai ver que as marcas que perduram, vamos pegar aqui duas que eu amo, que é a Mercedes e a Coca-Cola, elas têm 140 anos. Essas empresas que elas estão acompanhando sua tendência, vou dar um exemplo aqui. Quando eu dei muita entrevista, uma vez eu falei isso, Sim. Eu fiz um post disso, dei entrevista pra caramba quando veio a onda da Barbie, que todo mundo queria fazer rosa. E eu falei assim, cara, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em ser a oportunidade e o oportunismo. E modismo, né? Modismo. Então eu falei muito, e até hoje eu não sei, porque nunca ninguém veio me procurar porque eu queria entender, por que vem a onda rosa, né, da Barbie, e o Vanish, que é o poder do rosa, não surfou essa onda. Nossa, verdade. Só que você pega o Burger King, que é azul, marrom e verde, e surfou. E você vê um monte de marcas surfando isso. Será que vendeu mais? Não sei, não estou lá dentro da empresa, mas eu, como gestor de marketing, eu não deixaria. Não. Porque eu ia falar assim, cara, isso é só um modismo. A gente nunca falou do rosa. A gente nunca falou disso. Aí vem Copa do Mundo, aí você vê marcas que nunca falaram de futebol falando de Copa do Mundo, porque você tem que aproveitar a onda da Copa do Mundo. Só que tá todo mundo falando uma coisa, e assim, né? Você vai se diferenciar como? E o produto se perde nessas ideias, né? Agora, quando momentâneas. Exato. Quando você tem um posicionamento claro do que você é, você pega assim, por exemplo, né? Eu até tô aqui com essa caneta, porque eu sempre, quando eu vou dar entrevista, eu fico que é uma técnica, né? Sim. É assim, eu amo a Montblanc, quem me conhece sabe. Cara, a Montblanc não falou nada de Copa do Mundo. E sabe quem é o garoto propaganda da Montblanc? O novo técnico da França, que é só o Zinedine Zidane, que foi um dos maiores jogadores da história. Mas ela não falou. Porque ela tem um posicionamento claro. Ela não sai da linha, não né? precisa. Da visão. A Mercedes não precisou. Exatamente. Então você tem marcas... Lógico, a Coca-Cola tem como território futebol, então a Coca-Cola mais atemporal, né? Mas a Coca-Cola sempre foi. Tudo, né? Sempre foi. Né? Eu lembro, eu tive coleção de lata quando eu era jovem, eu era mais moleque. Pô, eu lembro a Coca-Cola lançava coleção de latinha temática da Coca-Cola lá atrás. Doutora Sara lembra, né? Nós somos tudo da mesma época. Todos da mesma época, sim. Enfim, então, assim, e era no mundo inteiro. Tem um amigo que é judeu, ele ia jogar bola em Israel e ele trazia, ele foi jogar, na época de Copa, acho que Copa de 90, ele foi jogar bola na Itália e Israel bem na época da Copa, um pouquinho antes. Pô, ele me trouxe quase 60 latinhas. Nossa, que delícia. De lá e tal. De Coca-Cola, porque eu já colecionava. O pai dele, infelizmente, faleceu, mas o pai dele se formou com meu pai, eles eram muito amigos. Então, assim, a gente começa a ver essa onda de surfar tendência, tem muito estudo que a gente está trazendo, que toda hora eu estou estudando pra caramba. Assim, ó, meu dia começa assim, 8h30 da manhã, das 8h30 até as 9h30 eu não trabalho, eu só estudo. Eu leio 12 newsletters por dia. Meu Deus! 12 newsletters, eu leio. Às vezes estou no Instagram... Aí alguém posta um estudo, alguém posta alguma coisa, eu participo de 20 grupos de WhatsApp, sempre tem algum estudo. Sempre ligado. Sempre tem. Os sempre canais. tem. Mas é isso, sempre é bom, né? E a gente acaba ficando ligado mesmo. Com essa internet, né? O WhatsApp, a gente está interligado a tudo, né? Exatamente. E aí você tem que estudar. E aí você perguntou, estudar mercado? O legal de você trabalhar com estratégia de marketing é que nem sempre você tem o total conhecimento daquele mercado. Entendi. Essa startup que eu estou lançando, que eu sou, o que a gente chama, porque agora é tudo C, né? Não tem mais vice-presidente, diretor, é tudo C. Que agora eu sou, como é que é? O CBO, que é o Chief Brand Officer da empresa. É um mercado voltado à longevidade de mulher. O que eu conheço disso? Nada. Conheço nada.
Aí você começa a pesquisar, pô, saiu uma revista só falando disso. Foi lá, eu comi a revista, nem li, eu comi a revista. Aí comecei a entender, pô, a SPM tem um grupo que fala sobre o wellness está conectado aqui. Eu entrei em todos os grupos, eu consumo o produto inteiro. Começou a se informar disso. Você vai. Você vai, Aí, é verdade. por exemplo, o mercado de wellness, em janeiro eu não conhecia absolutamente nada. Aí eu tive que começar a estudar o mercado de wellness, porque eu lancei uma marca para o mercado imobiliário voltado ao wellness. Sim. Eu recolhi tanto material que eu acabei no domingo um livro sobre o wellness. Sobre o wellness para o negócio. De tanto material que eu recolhi. Entendi. Foi só de juntar e organizar as informações. Então, precisa. O que a gente vê hoje, infelizmente, a molecada, você fala para estudar, a molecada fala assim, ChatGPT me resolve. Exatamente. Então tá, então vai deixar essa juventude um pouco limitada, né? Agora, você é um pequeno e médio empresário, você não quer pagar 5, 10 pau para uma pessoa, você quer pagar 2 mil porque ela vai usar o ChatGPT para sua estratégia de marketing, você vai ver onde você vai dar. E não vai pensar, né? Não, realmente não vai focar no que é o interessante, exatamente. Né? Bom, doutora Sara, você acompanha o empresário desde o nascimento do negócio até os momentos decisivos da expansão dos negócios, né? Se hoje um empresário estivesse preparado para dobrar de tamanho, quais são as 3 estruturas jurídicas que deveriam obrigatoriamente estar organizadas antes desse crescimento acontecer? Ótima pergunta. Eu acredito em 3 pilares. Primeiro, o pilar da estrutura societária. Todos precisam saber exatamente quais são os seus direitos, deveres e responsabilidades. O segundo, obviamente, é o contrato, né? O contrato é onde ali você vai colocar no papel o que for negociado ou o que for ventilado, né? E ali você vai ter garantia de ambos os lados. Sim. As previsibilidades e um contrato que não como o apresentador, o nosso participante aqui também, entrevistado, bem comentou, não é um contrato padrão do Google, nem muito menos do chat. Sim. Não é bem assim. Né? Nós costumamos dizer que formamos hoje diversas pessoas em diversas coisas, e contratualista tem em toda esquina. Mas o que a gente está aqui defendendo é um contrato estruturado, jurídico, um contrato que realmente atenda à necessidade específica, particularizada do negociador e do negócio. Creio que essa parte do contrato ela é de extrema importância. O terceiro pilar, que eu julgo ser importantíssimo, é a governança. Definir quem decide, como decide, quais processos serão seguidos. Eu acredito que uma empresa que se preze, Sim. ela pode ser uma empresa de médio porte, de pequeno porte, mas ela precisa ter isso muito sólido. Essa solidez, ela se faz necessária para que o crescimento deixe de ser um risco e passe a ser uma consequência. Perfeito. Gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai dar um tempinho, já a gente volta, tá bom? Cases de negócios. Cases de negócios. Cases de negócios. No programa Cases de Negócios. É isso aí, gente. Estamos de volta no Cases e Negócios com o Felipe e com a doutora. A gente está muito feliz em trocar essas ideias com você. Inclusive, a gente recebeu aqui um comentário que é assim, ó, a doutora Sara precisa vir aqui nos Estados Unidos para dar uma palestra. Então, você está sendo convidada, depois você entra legal, lá para você saber quem mandou e dar essa palestra maravilhosa. Bom, eu tenho mais uma pergunta, né, para o Felipe. Muitas empresas investem pesado na publicidade, né? Até você já tinha falado isso.
mas elas investem pesado antes de organizar seus processos internos. Já acredito que isso aí já é um erro, né? Bom, mas até que ponto uma marca forte consegue esconder esses problemas internos e quando a conta fica inevitavelmente quando ela chega? O que acontece? Eu tenho um primo que é um grande exemplo para mim, profissional e como pessoa. Ele é CEO de uma mega empresa. Uhum. E ele uma vez, e a mulher dele também é do marketing, uma vez a gente estava conversando, eu e ela, ele sentou do meu lado, ele era o CFO da empresa na época, ele falou assim, para de agradar o CMO, começa a agradar o CFO. Olha... E eu peguei isso pra mim, inclusive até no meu blog, eu escrevi artigo e tudo mais, isso eu sempre cito isso. E essa é a realidade, é assim, as grandes empresas, elas têm grandes estruturas e é difícil você ter toda uma organização. A gente já viu casos de empresas que lançaram uma campanha e não tinha produto, cases assim, a gente fez uma vez uma campanha numa agência para uma marca de pneu super famosa, e aí as pessoas começaram a chegar na loja para trocar o pneu e o vendedor da loja não sabia da campanha. Não sabia? Não estava acompanhando. Não estava. Mas o e-mail que era para ter ido... Acontece. Às vezes dá para reverter e tudo mais. Agora, quando que a conta chega? A conta chega quando você lança uma campanha e você vê que aquela campanha não deu nem perto do resultado. Puxa. Então, assim, a gente viu uma campanha... E aí, assim, se alguém quiser processar, processa o Felipe, não o programa, tá? Tem a doutora, tem o pai advogado, primo advogado. Enfim, vamos que vamos. A gente viu uma polêmica quando o Polo, o Volkswagen Polo, uma agência, né? Sim. Ela fez uma campanha que era o dono do Polo era um público homossexual. Tá tudo bem, beleza, cada um faz o que quiser, tá tudo certo. Só que essa campanha não deu certo. E aí a agência tentou justificar que a campanha dava certo. Bom, passou 2 meses, tinha um monte de vaga, tanto no marketing da Volkswagen como no marketing na agência também. Sobrou, gente. E nunca mais se falou de uma campanha usando o homossexual como garoto propaganda. Tem que usar? Tem. Eu acho legal. Eu acho que a gente está num momento de diversidade. Sim. Eu acho que tem tudo. Essa pesquisa que eu estou lendo do Grupo Consumoteca, essa pesquisa é muito legal, falando da diversidade e tudo mais e tal. Tem que ter. Você só não pode dar uma forçada. Então, quando isso acontece, a gente viu uma outra marca também, que fez um monte de campanha, diversidade e tal, no Dia dos Namorados, passou 4 meses do Dia dos Namorados, tinha um monte de vaga também no marketing e nunca mais se falou. Não deu resultado. Então, né? aí que a gente vê quando a coisa chega. Exatamente. Né? Por exemplo, uma vez eu estava numa palestra e a mulher de uma empresa de cosméticos, ela estava falando o seguinte, ela falou assim, olha, pra gente como cosmético, é muito interessante a gente falar com o público homossexual. Por quê? Porque o homem, ele vai na minha loja, ele compra um desodorante. Sim. Ele gasta 20, 25 reais. O homossexual, ele gasta 100, 150. Então, como negócio, é muito mais interessante. Mas você não pode forçar. Então, quando você faz uma campanha que você não está preparado para as porradas, que você não está preparado para o produto, que você tem que se preparar, porque para mim... O retorno acontece. Para mim, Felipe, eu continuei comprando essa marca, mesmo com a campanha da homossexual, não tô nem aí. Tá tranquilo, tá no dele. Mas tem muito cara que olha aqui e fala assim, não vou comprar isso aqui. Então você tem que tomar cuidado, por quê? Porque você vai perder fluxo na loja, e aí o cara da loja, que pode ser franqueado, pode ser a gerente, vai começar a reclamar com você. E aí você às vezes não tá preparado. Que é o que eu falei de você ter o departamento do vai dar merda. Exatamente. Aí você começa a ver a conta chegar. Então, assim, a gente, hoje, muito menos, até porque essa cultura woke já nos Estados Unidos já não existe mais, aqui tá caindo, a gente tá vendo empresas caminhando para tipos de campanha baseado no que ela acha. Numa sala de reunião, 4, 5 pessoas decidindo. Que, às vezes, essas 4, 5 pessoas nem público da marca são. Quando você vê marcas que efetivamente vão para o mercado, vão ouvir o consumidor, vão entender, vão acompanhar a tendência, vão para a NRF ver a tendência global, vão no SXSW.
Cara, eu que sou o Felipe, que sou desse tamanho, eu tenho acesso a relatório todos os dias. Quando eu comecei a fazer o projeto de wellness, eu cheguei num grupo de WhatsApp e falei assim, pessoal, eu preciso de um estudo de wellness. Eu recebi 12 PDFs em 15 minutos. E eu sou desse tamanho. Agora, você imagina essas grandes agências empresas, o que que tem pagam... de visualização de pessoas olhando. Sim, não, e outra, essas grandes agências pagam às vezes R$1 milhão por mês só de ferramenta de pesquisa. Exatamente. Nossa. Então, o que esses caras têm? Agora, usa? Não Nem sabemos, sempre. Né? Eu já trabalhei em agência de trazer pesquisa e mais pesquisa, que o cara da criação olhou e falou assim, pô, você fez um bom trabalho de PowerPoint. E foi pra sala dele e fez o que ele quis. Entendi. É isso. É. E isso acontece muito. A gente vê muita campanha que você olha e fala assim, cara, de quem tem a culpa? Da agência que fez ou do cliente que aprovou? Exatamente. Porque isso não tem nada a ver com a Porque marca. não tem, é isso que eu tava pensando aqui. E são várias não campanhas, liga, não né? liga. Conexão. Não conecta. Eu lembro uma do Citroën C3 que os caras falaram, não, porque eles conectaram que o lançamento do C3 tinha a ver com a fase da Lua, que você fala, cara, De onde saiu isso? eu já trabalhei em agência, eu sei de onde saiu isso, mas assim, cara, que tipo de maconha estragada que esse cara fumou pra dar uma dessa? Sério, que a gente pensa. É aquele setor que É errado. isso, porque aí você começa a ver, você fala, cara, isso aqui não teve planejamento, isso aqui, meu, o atendimento deixou passar, Pois o cliente também, porque assim, o cliente, eu vejo uma coisa assim... Fica muita gente pensando, mas não dá Exato, resultado, porque né? o anunciante, assim, a gente tem no marketing, tem os 4 P's do marketing. Uhum. O que eu vejo? O anunciante, ele tá pensando no praça, no produto e no preço. Na promoção, ele contratou uma agência pra fazer. Ele não é o especialista. Uhum. Ele tá olhando esses 3 aqui que já dá um trabalho do caramba. Exatamente. Então, às vezes chega a campanha, o cliente olha e fala assim, ah, cara, beleza, vai, vamos, deixa eu fazer. Dá esses problemas. E perda de tempo, dinheiro, né? Pô, nossa, e até muito. o estresse entre as pessoas que trabalham no ambiente. Não, aí você vê... Mexer Ó, em tudo. quer ver uma coisa? Pode perguntar qualquer publicitário. Ah. Se você, por exemplo, se trabalhar na agência que for, hoje é dia 4 de agosto. Uhum. Se você for nessa agência daqui, dia 4 de fevereiro, provavelmente 80% da agência não é mais a mesma. Troca-se. Muito, muito. Por quê? Não dá resultado, o pessoal só quer fazer brincadeira, você chega numa agência... Eu cheguei em agência... Comprometimento também, né, das pessoas. Exato. Eu cheguei em agência com um livro que o pessoal deu risada na minha cara. Porque eu tava lendo um livro. É complicado. E aí, eu tô falando tudo isso porque nosso público é muito mais pequenos e médios empresários. Sim. Tomem cuidado. É. Porque você vai pegar uma galerinha que não tem ideia de quem é Philip Kotler, que é o Pelé do marketing. E eles acabam assim, tirando a venda, né, do produto por uma besteira. Eu fui dar uma palestra. Comentário. Eu fui dar uma palestra numa faculdade uma vez. E eu tô falando isso muito pra alertar o pessoal mesmo. Sim. Eu fui dar uma palestra numa faculdade uma vez. Faltava um mês para esse pessoal acabar o curso. Ou seja, eles tinham feito 3 anos e 11 meses do curso. 60 alunos na sala. Tá? Esse pessoal não sabia o que era o meio e mensagem. Só para vocês terem uma ideia. Não. Se eu chego numa faculdade de jornalismo e falo assim, alguém sabe o que é a Folha de São Paulo? Se não E esses caras falarem não, é o que reflete. Porque o meio e mensagem é o maior jornal do mercado publicitário. Então, esse pessoal é o que vai bater na porta do pequeno empresário e vai falar assim, eu faço sua campanha por R$500. Vai jogar dinheiro fora. Vai ficar caro. Porque é esse o pessoal que a gente está formando hoje. Infelizmente. Infelizmente, né? E agora, mas, doutora Sara, olhando para as empresas que cresceram de uma forma sustentável, existe algum elemento jurídico que quase sempre está presente e que passa despercebido pela maioria dos pequenos empresários? A resposta é sim. Sim. E existe um padrão muito claro. Empresas que crescem de forma consistente tratam prevenção como estratégia. Uhum. Então, elas não esperam surgir o problema para solucionar. Elas se antevêm, se antecipam, né? Tomam decisões, como a gente chama, decisões jurídicas, antes de assinar um contrato, antes de contratar, antes de abrir novas unidades, porque muitas vezes o empresário ele se vê galgando posições até financeiras com quantias vultosas ou expressivas e se lança para abrir uma nova unidade. Contudo, antes de abrir essa unidade, eu enxergo que a melhor forma ou a forma correta seria antever e
estudar, analisar juridicamente a respeito dessa estratégia de abrir uma nova unidade. Entendi. Então, esse comportamento, sobretudo, Mili, ele reduz riscos, economiza recursos, acelera decisões. Então, assim, o jurídico deixa de agir para apagar incêndios, como eu já falei aqui, e reitero, para construir o futuro de uma empresa. O futuro de uma empresa com novas unidades, novas contingências, novos padrões, mas de forma consolidada, prévia, com padrão muito claro, coberto e que cresce de forma consistente. Perfeito, nossa. Gente, antes da gente fechar esse bloco, eu quero dar um oi aqui para as pessoas que estão mandando aqui no WhatsApp para a gente, ó. Conteúdo maravilhoso, parabéns a todos, gratidão. Euzenir Venâncio Cunha. Muito obrigada, Euzenir, de estar acompanhando a gente. E o Paulo Zal também falou aqui, programa extraordinário e um especialista inenarrável, doutora Sara. Olha só. Gente, bom, hoje ficou claro que crescimento sustentável nunca depende de apenas um fator, né? Ele nasce quando a estratégia, proteção e liderança caminham juntos. Então, marca forte gera confiança, estrutura jurídica gera segurança e maturidade emocional gera decisões capazes de sustentar tudo isso num longo prazo. Mas será que nossos especialistas enxergam esses desafios da mesma forma diante de situações reais? É exatamente isso que vamos descobrir agora. E está começando o Termômetro do Empresário. É isso aí, gente. Chegou a hora do nosso quadro mais estratégico. Agora, teoria dá lugar à decisão. Quero convidar você que está nos assistindo a responder mentalmente antes dos nossos especialistas. Não existe, gente, resposta fácil, viu? Existe a decisão de poder acelerar ou comprometer o futuro de uma empresa. Está começando agora o Termômetro Empresário. E aí, gente? Continua? Bom, gente, uma empresa familiar faturou rapidamente nos últimos 2 anos. O número de clientes aumentou, novas unidades estão sendo planejadas e a equipe praticamente dobrou de tamanho. Mas, junto com o crescimento, começaram a surgir os problemas. Decisões centralizadas no proprietário, processos desorganizados, contratos feitos de forma improvisada, conflitos internos entre gestores, identidade da marca confusa, queda na qualidade do atendimento. Mesmo assim, os sócios querem abrir uma nova unidade ainda esse ano. Bom, se você fosse contratado para orientar essa empresa, qual seria a sua primeira decisão estratégica? Gente, olha lá. Letra A. Bom, fortalecer imediatamente a identidade da marca e o posicionamento da empresa, garantindo que o crescimento aconteça com uma proposta de valor clara e consistente antes da expansão. A alternativa B. Reestruturar a base jurídica e a governança do negócio, revisando contratos, responsabilidades, regras societárias e processos internos para reduzir riscos futuros. A alternativa C, investir no desenvolvimento da liderança e da inteligência emocional dos gestores, preparando as pessoas para conduzir equipes maiores e tomar decisões mais maduras durante o crescimento. E a alternativa D, adiar a expansão por alguns meses e reorganizar toda a operação, revisando os processos, indicadores, responsabilidades e padrões de execução antes de crescer novamente. Bom,
É isso aí, gente. São 4 alternativas e agora vamos escolher a escolha dos especialistas. Né? Vou perguntar aqui para a doutora Sara e para o Felipe. E aí, quais são as alternativas que vocês acham aí correta para esse primeiro passo? Doutora Sara, e aí? Eu escolheria a alternativa B. Alternativa B? E vou justificar. Pois não. Porque a empresa já demonstrou a capacidade de vender. Então, o problema agora não é crescer, é estruturar, é sustentar esse crescimento. Então, quando encontramos contratos inconsistentes, improvisados, responsabilidades indefinidas, ausência de governança, então estamos diante de riscos que aumentam proporcionalmente ao crescimento. Então, antes de abrir, por exemplo, uma nova unidade, é preciso fortalecer os alicerces. Construções sólidas começam pela fundação. Então, as empresas funcionam da mesma maneira. Entendi. Felipe, qual alternativa você escolhe? Se o meu querido sócio Gustavo Zanotto estiver assistindo esse programa, a gente vai, né, se identificar. Porque a gente está com um cliente exatamente com o mesmo problema. Ele só não está abrindo uma loja nova, mas ele está com um lançamento bem pesado. Se eu fosse pela minha expertise, seria A. Mas acho que no que você passou tudo, seria C. Porque, pelo menos no nosso caso, a gente vê muito quando o líder, principalmente na área de marketing, porque assim, marketing todo mundo sabe fazer, né? Impressionante. Todo mundo sabe fazer, todo mundo conhece e tal. Mas quando a gente identifica que o líder, ele é uma pessoa, como você falou, centralizadora, entendi, é muito complicado trabalhar. Porque as coisas não andam. Então, assim, a gente já passei várias vezes, assim, de projetos... Por exemplo, agora, eu tô no aguardo de um contrato há 3 meses porque a diretora de marketing não consegue falar com o CEO. Porque era a Copa do Mundo, porque viajou, porque não sei o quê. Cara, se você tem uma pessoa que você nomeou como diretora de marketing, dá autonomia. Tem que estar no mesmo Cobra lugar, ela. senão amorna o negócio. Exato, né? Se o cara, porque assim, ele vai pegar meu negócio, ele vai olhar e falar assim, tá bom, você gostou? Gostei. Vai aprovar, quer dizer, 3 meses ele fazer isso. Diretora de marketing. Se der errado, cobra ela. Não precisa você ter tudo ali no dia a dia. Lógico, se é um contrato, é outra história. Tal e tudo mais, mas assim, o que a gente vai fazer é posicionar a marca, que o máximo que o cara vai acontecer, vai no dia da apresentação ele fala assim, não gostei, faz de novo. Acabou. E esse time a gente não pode perder, né? Porque tá todo mundo ali entusiasmado para acontecer. Aí chega um setor que começa a não responder no time, acaba amornando, né? 2017, eu fui dar uma palestra pro time de marketing do Itaú. Eu tinha uma aluna que era do marketing, teve um evento e eles me chamaram para dar uma palestra. Aí eu apresentei, né, minha palestra de posicionamento, de planejamento de marca e tal. Quando acabou, a diretora de marketing falou assim para mim, Felipe, eu vi que você falou muito do Bradesco. Sim, não, mas como adversário, né? Como adversário do Bradesco. Sim, eu trabalhei no Bradesco e eu sei... Bradesco, depois Itaú. Por exemplo, assim, Bradesco você não pode entrar com nada laranja, nem na agência, tá? Nem na agência, você podia entrar na agência de publicidade. Agência de publicidade, assim, uma caneta laranja joga fora. Você não podia entrar com nada laranja na agência de publicidade. Não. Ela falou, só que a gente não tá de olho no Bradesco, eu tô de olho num negócio chamado Nubank. 2017. Estamos em 2026, o Nubank hoje tem mais correntistas do que o Itaú e o Bradesco. Perfeito. Coisa, né? Lógico que os dois faturam mais, porque tem mais serviços e tudo mais. Perfeito. Mas hoje, só a Caixa, por causa da poupança, que tem mais correntista que o Nubank. Porque o Nubank foi muito rápido, muito ágil. Né? Quando a Blockbuster podia ter comprado a Netflix, os caras olhavam, até a gente adaptar esse sistema, tá aí. A Blockbuster não existe mais, a Netflix do tamanho que tá. Né? Se bem que hoje ela perdeu a liderança, né? Aqui no Brasil. Mas é isso, você tem que ter essa movimentação, você tem que ser rápido na tomada de decisão. Sim. É um movimento de startup. Cara, testa, deu certo, continua, deu errado, troca. E é assim. As empresas que cresceram nessa onda de startup cresceram assim. Perfeito, perfeito. Olha, gente, o mais interessante é perceber que nenhum dos caminhos elimina os outros. Na verdade, eles se completam, né?
Bom, uma empresa preparada para crescer precisa de uma marca forte, uma estrutura jurídica, né, doutora? Sim. Segura, líderes emocionalmente preparados e processos capazes de sustentar o crescimento. Mas, para entender o problema, é preciso apenas o primeiro passo. Agora, chegou o momento de transformar estratégia em prática. Gente, no próximo bloco, vamos para o nosso kit ação. Então, a gente já volta já já. Cases e negócios. Cases e negócios. Cases e negócios. No programa Cases e Negócios. É isso aí, gente. Estamos de volta. Olha só, chegou a hora da prática. Agora é menos teoria e mais execução. Papel, caneta aí na mão e muita atenção, gente. Porque as próximas orientações podem mudar a forma de como você conduz a sua empresa já na próxima semana, viu? Então, está começando o kit de ação. Exatamente. Gente, Felipe, deixa eu te perguntar. Imagine que o empresário está nos assistindo agora, tá? A empresa dele vende bem, cresceu sem planejamento, sem posicionamento claro e sem uma identidade consistente. Bom, se você tivesse apenas uma reunião de 1 hora com esse empresário, qual seria o diagnóstico inicial que faria com quais são os 3 primeiros movimentos estratégicos para organizar a empresa antes dele crescer novamente? Primeiro de tudo, até vou falar a metodologia que a gente usa. A primeira coisa, a gente faz uma imersão na empresa. Assim, às vezes o empresário, isso é muito comum, tá? Eu vou conversar com a diretoria da empresa, cada um tem uma mentalidade do que é a empresa. Então, se dentro da empresa as pessoas não conseguem entender o que é empresa, como é que você vai passar isso para fora? Nossa. Então, a primeira coisa é você... Isso, você não precisa contratar uma agência, você pode contratar o estagiário da empresa e façam perguntas, as mesmas perguntas, para você entender o que de dentro para fora está sendo. Ou seja, o que as pessoas que trabalham na empresa entendem daquela empresa. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é... O que eu costumo falar? Qual que é a equação do posicionamento? A equação do posicionamento é muito simples. É a promessa de marca, ou seja, o que a marca está prometendo para o mercado, versus a percepção que o mercado tem. Então, quando eu faço essa pesquisa interna, eu estou começando a entender qual é a promessa da marca, o que a marca está prometendo para o mercado. Aí eu tenho que entender qual é a percepção das pessoas, ou seja, as pessoas estão entendendo isso? É isso que você está entendendo? Porque assim, essa porcaria aqui, se eu vender com uma caneta, eu nunca vou vender. Inclusive, se você entrar no site, nem é caneta, é instrumento de escrita, é outra história. É outra história. É outra história, é outro nome. É uma caneta. É uma caneta, mas eles mudam de nome. Então, eu estou entendendo a promessa de marca, estou entendendo a percepção. Ok. Dentro disso, eu tenho um terceiro pilar que eu preciso entender mercado. Qual é o meu mercado? O que as pessoas estão querendo no mercado? Quais são as tendências? Quais são os comportamentos? Então, esse triângulo é o que... Qualquer ação que a gente vai fazer dentro da consultoria, a gente não começa sem fazer isso. E o que é muito legal, porque o empresário ou a empresária que nos contrata, eles não têm essa visão. Por quê? Porque está no automático, está no dia a dia. E às vezes, tem um case super legal de uma farmacêutica que, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não conseguiu evoluir, mas teve uma ideia que saiu lá para a gente organizar. E é uma farmacêutica gigantesca, multinacional. Sim. Organizar a informação da estagiária de direito. Não vem do marketing. É um olhar de outro prisma, Exatamente. Não é? Porque quando a gente está de fora, a gente consegue enxergar melhor a empresa. E aí a gente fala para o empresário. E outra coisa também, empresários, não tenham ego. A sua empresa não é a melhor coisa do mundo. Nem a Apple, que é a maior, que é a mais desejada. Entendeu? Todo mundo tem problema e as pessoas não vão comprar o seu produto só porque você acordou de manhã e acha que você tem a melhor empresa do mundo. Não, você não tem.
Porque se a pessoa não perceber, ela não vai comprar. E principalmente, você falando, Felipe, eu tô pensando nisso, quando são produtos perecíveis, então, né? Que Exato. tem time para ser vendido. Sim. Nossa. Quer um loucura. exemplo? Eu trabalhei na Juliana Flores, eu fiquei 1 ano e meio na Juliana Flores. Quer produto mais perecível do que flor? Sim. Muito. Delicado. E é assim, a venda é absurda. Hoje ele deve estar batendo 100 milhões de venda. Sim. É absurda. Mas a flor tem que chegar lá saudável. Mas ele não vende flor. Não? Ele vende presente. Experiência. Presente. Ah, é verdade. Ele vende presente e hoje tá bem melhor, mas na época a logística dele já era muito boa. Então ele vende presente Adoro as coisas dela. e vende a logística. O Boticário, e uma vez eu tava na aula e o meu professor falou assim, o Boticário e a Copenhagen são concorrentes? Lógico que não. São. Porque você compra presente. Então, se você tem um amigo secreto, tem R$100, você vai comprar um chocolate da Copenhagen ou um perfume do Boticário. Exatamente. É concorrente. Porque são consumos Exato. diferentes, Só que- mas é uma visão Propósito Só que isso você só consegue enxergar quando você vai pro legal. mercado e começa a entender a percepção do mercado, Uhum. que a mulher vai virar pra você e falar assim, cara, quantas vezes você compra no Boticário? Ah, eu compro 8 vezes por ano no Boticário. Ah, umas 5 eu compro pra presente. Olha a palavra. Aí você vai conversar com a vendedora da Copenhagen, ela fala assim, o que mais sai aqui é as pessoas pedindo pra gente embrulhar pra presente. Acabou. Perfeito. Então, esses são os 3 pilares que eu Que aconselho legal, qualquer Felipe. empresa para você fazer um post no Instagram, foca nesses 3 pilares primeiro. Olha, perfeito. Agora, doutora Sara, agora essa empresa já começou a organizar a sua estratégia e deseja descer de forma segura. Bom, na sua experiência como assessora jurídica preventiva, quais são as 3 estruturas que todo empresário deveria ter e revisar imediatamente para proteger o patrimônio, reduzir os riscos e dar seguranças ao crescimento da empresa? Quais seriam? Bom, se eu tivesse apenas uma reunião com esse empresário, eu começaria por 3 frentes. A primeira frente seria a revisão societária, que já foi tão difundida aqui, né? Além de sentar com o cliente, como o entrevistado aqui também muito bem pontuou, e essa é uma prática normal na minha advocacia, na advocacia preventiva, sentar-se com o interessado, né, para ali você conseguir extrair, você ter uma revisão societária. O que seria isso em outras palavras? Todos os sócios precisam saber exatamente como a empresa funciona juridicamente. Entendi. O outro ponto, ou a outra frente que eu mencionei, revisão contratual. Ou seja, contratos com clientes, com fornecedores, parceiros, colaboradores, precisam proteger exatamente o quê? O negócio. E a terceira frente, a implementação ou a implantação de governança. Entendi. A tão esperada governança. Por quê? Os processos claros, a definição de responsabilidades e regras para a tomada de decisões claras fazem toda a diferença nesse processo. Então, essas 3 medidas reduzem riscos, aumentam a credibilidade e permitem crescer com segurança. É isso daí, gente. Olha, vocês estão nos assistindo aí, tem muita dica legal. Bom, perceba como o crescimento sustentável, né, Felipe, não acontece por acaso, né? Ele nasce de decisões conscientes, planejamento, proteção e da capacidade do empresário de evoluir junto com a própria empresa, né, doutora? Sim. Quando esses pilares caminham juntos, crescer, né, deixa de ser um risco e passa a ser uma consequência. Mas toda grande estratégia deixa uma última reflexão. Bom, gente, e antes da gente encerrar essa noite, né, essa entrevista maravilhosa, a gente vai chegar no momento da mensagem final. Mas, chegando nesse momento final do nosso programa, e antes mesmo de a gente encerrar essa noite, eu quero deixar uma última reflexão. Por quê? Porque crescer é importante, mas permanecer relevante é uma decisão construída todos os dias. Quero muito agradecer ao Felipe Moraes. Felipe, muito obrigado por essa aula que você nos deu aí. Trouxe muita visão e estratégia.
e posicionamento, branding, e os nossos ouvintes com certeza devem ter anotado e vão seguir você, né? Você tem a sua rede social. Por favor, pode falar a sua rede. É @Felipe Moraes, com I de igreja, 2309, e assim, 95% do que eu posto lá é coisa de mercado. É, perfeito. Então, gente, ó, segue aí o Felipe que vocês vão ter grandes dicas, viu? E agradecer também a doutora Sara Arandas, porque mostrou toda a parte de estrutural jurídica, né? E proteção, as coisas que dão um verdadeiro diferencial para qualquer empresa ser competitiva. Então, muito obrigada, doutora Sara. E qual é a sua rede social? Então, a minha rede social é @saraarandas.adv. E deixando uma frase aqui para implementar isso na cabeça de todos os telespectadores. Empresas sólidas não dependem da sorte, ou não deve depender da sorte. Empresas sólidas dependem de estrutura. Exatamente, porque sorte a gente quer, mas a gente precisa se movimentar para ela acontecer, né, Felipe? Não pode ser assim, eu quero, tenho sorte, pronto, vai acontecer. Não vai. Ganhar na loteria para investir. Não. E mesmo quando você ganha na loteria, né, você tem que ter habilidades para lidar com aquele montante de dinheiro que você ganhou, né? Exatamente. As empresas, elas não quebram apenas por falta de clientes, né, gente? Muitas vezes, elas param de crescer porque seus alicerces não acompanham seus sonhos, né? E antes de buscar um negócio maior, é bom perguntar a si mesmo: a minha empresa está preparada para o futuro que eu desejo construir? Porque o crescimento, gente, ele impressiona, né? Mas estrutura constrói legado, né? Então é isso, gente. Olha, eu sou Mili Fracaro e lembre-se, grandes especialistas inspiram grandes ideias e criam grandes oportunidades para o seu negócio. Gente, obrigada por nos acompanhar. Até o próximo Cases e Negócios. Boa noite. Viemos ao mundo para deixar nossa marca no tempo. Podemos inspirar pessoas, narrando jornadas de talentos. Conheça os visionários, mentes ousadas, soluções criativas onde histórias são contadas. Queremos ouvir suas conquistas, dar voz ao seu legado. De forma leve e autêntica, você será entrevistado. Inspirar evolução, expandir a visão no programa Cases e Negócios. Empresários ousados, seus feitos são mostrados, estratégias brilhantes em momentos importantes no programa Cases e Negócios. Cases e Negócios. Cases e Negócios. Cases e Negócios. No programa Cases e Negócios.